Inicia agora o programa que traz a reflexão do Evangelho diário com o Padre Edson Valim, da Inesí da Paróquia Nossa Senhora de Fátima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Subtum praesidium. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, Mãe, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Protegei e abençoai a todos aqueles que, neste dia, escutam esta oração, para que possam sentir-se cada vez mais fortalecidos pela vossa graça e animados na caminhada. Amém. Hoje vamos ver uma das histórias mais lindas da história dos santos de nossa Igreja. Com essa história real, iremos impactar-nos com esta simples leiga da Ordem Terceira Dominicana. Ela, Santa Catarina de Sena, que nasceu no século XIV. Viveu para recuperar a unidade da Igreja de sua época, que estava dilacerada, e para servir e amar a Jesus em cada ato e pensamento. Não à toa recebeu o nome de doutora da Igreja e padroeira da Itália. Santa Catarina de Sena não foi uma religiosa. Ela foi uma leiga comum, consagrada a Jesus na Ordem Terceira Dominicana. Ela viveu entre o ano 1347 e o seu nascimento foi realmente algo estrondoso. Nascida no ano 1347, no dia da anunciação do anjo Gabriel à Virgem Maria, ela parece que havia um brilho diferente no seu nascimento. Ela, já com seus pais, que já uma família grande de 24 filhos, ela vem a ser o 25º filho, uma menina que poderia mudar todo o rumo da história. Contexto histórico era de uma igreja dilacerada por divisões, pelo materialismo, pelos conflitos. Catarina de Sena teve um papel importante na união desta igreja. Ela nasceu num contexto em que o Papa havia abandonado Roma. O Papa não residia mais na cidade, nem no Vaticano. O Vaticano estava frio, gelado, sem vida, a fé cada vez mais se esfriando. E o Papa abandona a Igreja, o Vaticano, porque a Igreja havia passado por um período de conflitos com governantes, com disputas de poder e autoridade. E depois de uma série de conflitos, o Papa Clemente V foi eleito por franceses, e não pelo povo, e passou a residir na França para escapar de Roma. Todo esse contexto só enfraqueceu e dividiu a amada esposa de Cristo, a Santa Igreja Católica. E Catarina
Catarina de Sena, impelida pelo Espírito Santo, viu a necessidade de intervir e tentar a todo custo levar o Santo Padre de volta. Escreveu inúmeras cartas para o Papa, graciosamente, não como uma mulher empoderada, não querendo mostrar autoritarismo, não querendo arrumar confusão na igreja, mas como uma grande humildade, como aquela serva que escutou a voz de Deus, dizendo: pede para o sumo pontífice, o meu filho querido e amado, para que ele retorne a Roma, para que ele assuma o lugar da sua vocação. O Papa a escutava e até mesmo a considerava uma serva de Deus. Em uma das cartas que ela escrevia ao Santo Padre, ela chegou a lembrá-lo de uma promessa que ele havia feito enquanto era cardeal, caso se tornasse um Papa, voltar para Roma, até além de ter convencido o Papa a voltar para Roma, Catarina instruía espiritualmente muitas pessoas influentes e as convencia a também defender e a escolher o retorno do Papa. A Igreja ainda passou por grandes cismas no Ocidente, quando houve um novo conclave e parte dos poderosos não aceitaram e elegeram um antipapa em Avignon. Santa Catarina continuou firme, defendendo a autoridade do verdadeiro Papa eleito em Roma, e não o outro Papa que foi eleito pelos franceses. E para compreender melhor esse cenário caótico, nós vemos aqui toda essa história de Santa Catarina de Sena e uma outra história. Seria uma longa história hoje. Santa Catarina de Sena foi uma grande mística. Mística porque ela tinha várias visões, e a primeira delas ocorreu ainda na sua infância, quando ela tinha apenas 7 aninhos de idade. Ela estava voltando de um passeio com seu irmão quando viu Jesus Cristo vestido com ornamento pontífices, rodeados pelos seus apóstolos Pedro, João, Paulo. Mais tarde, quando estava diante da escolha entre se casar e se tornar uma monja, na clausura, também teve o São Domingos de Gusmão, que apareceu a ela, oferecendo-lhe o hábito da ordem dominicana. Em 1368, a Nossa Senhora apareceu a Santa Catarina, apresentando-lhe a Jesus, que lhe ofereceu um anel belíssimo, unindo-se a ela em matrimônio místico. Catarina havia também recebido em visões a presença de Jesus. Jesus ofereceu a ela 2 coroas, uma coroa de rosas e outra coroa de espinhos. Claro, Catarina ficou com a coroa de espinhos. E essas são as histórias de Santa Catarina de Sena. Para nós, marcou uma história, uma geração de amor, dedicação e paixão pela Igreja, a ponto de defendê-la a todo custo. Santa Catarina de Sena, padroeira da Itália, rogai por nós.